Era uma vez, em um mundo onde a rotina ditava regras e a saúde parecia um mistério complexo, uma verdade simples, mas poderosa, estava escondida à vista de todos. Imagine-se em um consultório médico, a cada visita, a mesma ladainha. Sua pressão está alta, seu açúcar está descontrolado, precisa cortar o pão, o arroz, o macarrão. Parece familiar? Para muitos de vocês que nos acompanham aqui no Divina Saúde, essa cena é quase um ritual. Mas e se eu dissesse que existe um pão saboroso, fofinho e nutritivo, que não só você pode comer, como ele ajuda a controlar a pressão e o açúcar? Sim, você ouviu direito. Este não é um pão qualquer. É o pão low carb que, por razões que vamos desvendar hoje, parece ser um segredo guardado a 7 chaves, um verdadeiro mistério no universo da alimentação saudável. Antes de mergulharmos fundo nessa descoberta, que tal se inscrever no canal Divina Saúde e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos segredos? Assim, você garante que estará sempre um passo à frente na jornada por uma vida mais plena e saudável. A história de hoje começa com a Maria, uma senhora de 62 anos, vibrante, mas que há uma década travava uma batalha silenciosa contra a hipertensão e o pré-diabetes. Maria adorava pão. Era o seu conforto matinal, a companhia para o café da tarde. Mas, com o diagnóstico, o pão virou o inimigo número 1. Corte o pão, Maria, dizia o médico, se quiser viver mais e melhor. E Maria, disciplinada que era, cortou. Mas a saudade do pão era uma ferida aberta. Ela se sentia privada, a qualidade de vida diminuída, e, honestamente, os resultados não eram tão espetaculares quanto ela esperava. A pressão ainda oscilava, o açúcar teimava em subir. Onde estava o erro? O mistério aqui não é a existência do pão low carb em si, mas o porquê de ele não ser a primeira solução apresentada a pessoas como Maria. Por que a recomendação padrão é sempre cortar, em vez de substituir de forma inteligente? A resposta, meus amigos, é multifacetada e complexa, mas vamos desvendá-la passo a passo, como um verdadeiro detetive da saúde. Primeiro, precisamos entender o vilão, o carboidrato refinado. Pães brancos, bolos, massas, todos eles são ricos em carboidratos que, ao serem digeridos, se transformam rapidamente em glicose no nosso sangue. É como se você jogasse um balde de açúcar no seu organismo. O corpo, para lidar com esse pico, libera insulina, um hormônio que ajuda a transportar a glicose para as células. Mas quando isso acontece repetidamente, dia após dia, o corpo pode desenvolver uma resistência à insulina. É aí que o problema começa. A glicose permanece alta no sangue, sobrecarregando o pâncreas, danificando vasos sanguíneos e contribuindo para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e hipertensão. É um ciclo vicioso. Agora vamos ao nosso herói, o pão low carb. A diferença fundamental reside na sua composição. Enquanto o pão tradicional é feito de farinha de trigo refinada, rica em carboidratos, o pão low carb utiliza farinhas alternativas, como a farinha de amêndoas, farinha de coco, farinha de linhaça ou psyllium. Essas farinhas têm muito menos carboidratos e, crucialmente, são ricas em fibras. Imagine a diferença. Em vez de um balde de açúcar, você está fornecendo ao seu corpo uma corrente suave e constante de energia, sem picos abruptos. Mas por que os médicos muitas vezes não sugerem essa alternativa? Aqui entramos no cerne do mistério. A formação médica tradicional, focada em farmacologia e procedimentos, nem sempre dá a devida atenção à nutrição como ferramenta terapêutica primária. Não é má fé, mas um reflexo de um sistema que, por muito tempo, priorizou o tratamento da doença em vez da prevenção e da cura através de hábitos. Além disso, a indústria alimentícia, com seus produtos ultraprocessados e ricos em carboidratos refinados, tem um poder de influência imenso. O pão tradicional é acessível, barato e onipresente. Mudar um hábito alimentar enraizado como o consumo de pão requer educação, tempo e um pouco mais de esforço inicial, coisas que nem sempre estão disponíveis em uma consulta médica rápida.
Vamos exemplificar com a história da Maria. Depois de anos de privação e resultados insatisfatórios, Maria encontrou o canal Divina Saúde por acaso. Ela estava cética, claro. Pão low carb? Isso deve ser sem graça, sem gosto e caro, pensou ela. Mas a curiosidade falou mais alto. Ela assistiu a um vídeo sobre os benefícios das farinhas alternativas e como elas podiam impactar positivamente o controle do açúcar e da pressão. O tom didático e claro do canal a convenceu a dar uma chance. A primeira receita que Maria testou foi um pão de forma low carb com farinha de amêndoas e linhaça. Ela seguiu o passo a passo cuidadosamente, algo que sempre enfatizamos aqui no Divina Saúde. Receitas simples, acessíveis e aplicáveis. Para a surpresa dela, o pão ficou delicioso. Era fofinho, tinha um sabor agradável e a textura era muito parecida com a do pão tradicional, mas com um toque mais rústico e nutritivo. Ela começou a consumi-lo no café da manhã e no lanche da tarde, sempre em porções adequadas. O que aconteceu com Maria depois de algumas semanas? As mudanças foram sutis no início, mas logo se tornaram inegáveis. Ela começou a sentir mais energia, menos aquela sonolência pós-refeição que a acompanhava há anos. As dores de cabeça ocasionais diminuíram. E o mais importante, quando ela foi à farmácia para medir a pressão, os números estavam mais estáveis, mais próximos do ideal. O medidor de glicemia, que ela usava religiosamente, mostrava níveis mais controlados. Esse é o poder da alimentação consciente. O pão low carb não é uma poção mágica, mas uma ferramenta poderosa que atua em diversas frentes. As fibras presentes nas farinhas alternativas ajudam a retardar a absorção de glicose, evitando os picos que tanto prejudicam. Elas também promovem a saciedade, o que é excelente para o controle de peso, um fator crucial na gestão da hipertensão e do diabetes. Além disso, muitas dessas farinhas são ricas em nutrientes importantes, como magnésio, potássio e ácidos graxos ômega 3, que são benéficos para a saúde cardiovascular. Vamos aprofundar um pouco mais nos benefícios? Você pode estar se perguntando, mas como um pão pode realmente ajudar na pressão arterial? A resposta está na redução da inflamação e na melhora da função dos vasos sanguíneos. Alimentos ricos em carboidratos refinados e açúcares promovem um estado inflamatório crônico no corpo, que é um dos gatilhos para a hipertensão. Ao optar por um pão low carb, você está reduzindo essa carga inflamatória. As fibras, como mencionei, também auxiliam na saúde intestinal. E um intestino saudável é fundamental para a absorção de nutrientes e para um sistema imunológico equilibrado, impactando diretamente a saúde geral, incluindo a cardiovascular. Pense comigo. Se você tem uma mangueira entupida, a pressão da água aumenta, certo? O mesmo acontece com suas artérias. O consumo excessivo de açúcares e carboidratos refinados contribui para o acúmulo de placas e para a rigidez dos vasos, aumentando a pressão. Ao escolher uma alimentação com baixo teor de carboidratos, rica em fibras e nutrientes, você está limpando essa mangueira, tornando-a mais flexível e permitindo que o sangue flua com menos resistência. É uma analogia simples, mas que ilustra bem o processo. E quanto ao controle do açúcar no sangue? Já mencionamos a liberação gradual de glicose, mas há mais. Ao reduzir a necessidade de grandes quantidades de insulina, você está dando um descanso ao seu pâncreas. Para quem tem pré-diabetes ou diabetes tipo 2, isso é vital. É como tirar o pé do acelerador de um carro que está em alta velocidade, evitando um acidente. O pão low carb se torna um aliado, não um vilão, permitindo que você desfrute do prazer de comer sem comprometer sua saúde. Outro ponto crucial que o canal Divina Saúde sempre aborda é a questão das intolerâncias e alergias alimentares. Muitas pessoas acima dos 50 anos descobrem intolerância à lactose, ao glúten, ou precisam adaptar sua dieta para APLV, alergia à proteína do leite de vaca. O pão low carb, em sua maioria, é naturalmente sem glúten e sem lactose,
pois utiliza farinhas de oleaginosas e sementes, e geralmente não leva leite de vaca na sua composição. Isso o torna uma opção incrivelmente versátil e inclusiva, atendendo a um público que muitas vezes se sente marginalizado pelas opções tradicionais de mercado. Maria, por exemplo, também tinha um certo desconforto digestivo que ela atribuía à idade, mas que diminuiu consideravelmente quando ela começou a consumir o pão low carb, percebendo que talvez o glúten fosse um dos culpados. Agora você pode estar pensando, mas qual é a pegadinha? Deve ser muito difícil de fazer. E aqui entra a beleza das receitas do Divina Saúde. Nosso objetivo é desmistificar a alimentação saudável, provando que ela pode ser prática, saborosa e acessível. O pão low carb que Maria aprendeu a fazer, por exemplo, levava poucos ingredientes e um preparo simples, que qualquer um, mesmo sem experiência na cozinha, poderia replicar. Não se trata de uma dieta restritiva e complicada, mas de uma mudança inteligente e sustentável. Vamos recapitular os pontos-chave desse mistério desvendado. 1. O vilão oculto. Carboidratos refinados do pão tradicional causam picos de glicose e insulina, contribuindo para diabetes e hipertensão. 2. O herói esquecido. Pão low carb, feito com farinhas alternativas ricas em fibras, libera glicose de forma gradual, controlando açúcar e pressão. 3. O silêncio médico. A formação tradicional e a influência da indústria alimentícia podem desviar o foco da nutrição como ferramenta terapêutica primária. 4. A transformação da Maria. Uma pessoa real que encontrou alívio e melhoria na saúde ao adotar o pão low carb, comprovando seus benefícios. 5. Benefícios ampliados. Além do controle de açúcar e pressão, o pão low carb promove saciedade, reduz inflamação, melhora a saúde intestinal e é ideal para restrições alimentares como glúten e lactose. A história da Maria é apenas um de muitos exemplos que recebemos aqui no Divina Saúde. Pessoas que, como ela, estavam presas em um ciclo de frustração e privação e que encontraram na alimentação consciente uma nova perspectiva de vida. Elas não precisaram abrir mão do prazer de comer, apenas aprenderam a comer melhor, de forma mais inteligente. E o que isso significa para você? Significa que não há necessidade de se sentir culpado ou privado. Significa que o controle do açúcar e da pressão arterial pode ser mais agradável do que você imagina. Significa que a chave para uma saúde vibrante, mesmo após os 50, pode estar em escolhas simples, como a de um pão diferente. O segredo que os médicos não querem que você descubra não é uma conspiração sombria, mas sim um reflexo de um sistema que está lentamente se adaptando a novas evidências e abordagens. A boa notícia é que você não precisa esperar que seu médico mude. Você tem o poder de tomar as rédeas da sua própria saúde, começando pela sua cozinha. Pense na sua rotina atual. Você tem o hábito de comer pão? Se sim, que tipo de pão? Você já sentiu aquela sonolência depois de comer? Ou talvez tenha notado que seus níveis de açúcar sobem mais do que o esperado? Esses são sinais de que seu corpo pode estar reagindo de forma negativa aos carboidratos refinados. E essa é a sua oportunidade de mudança. A transição para o pão low carb não precisa ser radical. Você pode começar substituindo uma refeição por dia, ou talvez fazendo um pão low carb no fim de semana para experimentar. O importante é dar o primeiro passo. E o Divina Saúde está aqui para te guiar em cada etapa, com receitas deliciosas, dicas práticas e informações baseadas em evidências. Lembre-se, a saúde é uma jornada, não um destino. Haverá dias bons e dias nem tão bons. Mas com o conhecimento certo e as ferramentas adequadas, você estará sempre no controle. O pão low carb é mais do que uma receita, é um símbolo da liberdade de comer bem, com prazer e saúde, mesmo com restrições alimentares. É a prova de que é possível ter o melhor dos dois mundos, o sabor que você ama e a saúde que você merece. Então, qual é o próximo passo? Não espere que o mistério se resolva sozinho. Tome uma atitude hoje. Explore as receitas de pão low carb que temos aqui no Divina Saúde. Experimente.
Ouse e sinta a diferença que uma escolha inteligente pode fazer na sua vida. E para finalizar, quero te fazer um convite muito especial. Se você chegou até aqui, é porque a sua saúde importa para você. E para nós, você importa muito. Queremos que mais pessoas como a Maria descubram esses segredos que transformam vidas. Por isso, se você gostou deste vídeo, se ele te inspirou ou te trouxe clareza, por favor, deixe o seu like. Compartilhe com amigos e familiares que também precisam desvendar esse mistério do pão low carb. E claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal Divina Saúde e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que realmente fazem a diferença na sua jornada por uma vida mais saudável e feliz. Juntos, vamos construir um futuro onde comer bem é sinônimo de viver bem, sem segredos e com muita saúde. Até a próxima descoberta.